Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos. E bora comigo aqui acompanhar as 3 últimas leituras aqui do canal do pacote? Vamos lá? Então pessoal, vamos lá. É o seguinte, essas não são realmente as 3 últimas leituras aqui do pacote, tá? Porque nesse intervalo eu li os livros pro último vídeo, pro vídeo dos finalistas do Jabuti, pro vídeo que eu conversei com a Nara, sei lá, eu li vários outros livros, mas enfim, quem manda nesse negócio aqui sou eu faço a ordem que eu quiser. Não, brincadeira. Essas são as 3 leituras que aconteceram depois daquele último vídeo de 3 últimas leituras, né? E aí teve nesse intervalo os vídeos do Jabuti e tal, mas como eu fiz vídeos específicos para esses outros livros, então eu vou falar desses aqui, tá bom? Foram 3 livros de literatura, tem um de literatura nacional, 2 de literatura estrangeira, um de literatura em língua portuguesa, mais de Portugal, e um de um autor, aí se eu falar a nacionalidade vocês já vão saber quem é, mas é de um Nobel, tá bom? Então eu vou começar pelo mais antigo, digamos assim, pelo menos recente, né? Que foi esse do português José Luiz Peixoto. Foi o meu primeiro contato com a obra dele. O livro se chama Nenhum Olhar, é o primeiro romance que ele escreveu. E aí ele eu o encontrei pessoalmente, ele veio aqui para Fortaleza para o encontro na Confeitaria Sublime. Ele veio para cá para participar de um evento que é organizado pela minha amiga da Ana Vale. Ela faz um canto, um poema, um conto, um poema, desculpem, que é um evento que ela chama escritores para falar sobre as suas influências, sobre o que eles gostam de ler, enfim. E aí o José Luiz Peixoto esteve lá com o Socorro Racioli, falou, foi uma fala muito bonita. E eu sempre fiquei curioso para conhecer a obra dele. Em 2019 ele esteve na Flip, ele esteve lá na casa da Tag, e soube, eu não fui para a mesa, mas eu soube que foi uma mesa concorridíssima, gente do lado de fora querendo assistir e tal. Eu não sei se o hype daquela época era por conta desse Nenhum Olhar, ou do Morreste-me, ou até mesmo da autobiografia que lançou do Saramago, mas enfim, eu sei que todo mundo é apaixonado por ele, eu sempre fiquei curioso, mas nunca tinha lido, e aproveitei a oportunidade que ele ia estar em Fortaleza para comprar e ler esse Nenhum Olhar dele. Foi o meu primeiro contato, esse é o primeiro romance dele. E assim, eu vou deixar aqui vocês com a sinopse do próprio livro, depois eu vou deixar um pouquinho da minha impressão. Os outros 2, que eu vou falar depois, eu não vou falar com muitos detalhes, porque são livros que eu vou fazer vídeos específicos para eles, tá? Eu vou só relatar um pouquinho aqui e depois eu lanço um vídeo específico sobre eles. Esse aqui do Zé Luiz Peixoto, não, vou falar logo aqui. E aí eu vou ler aqui a orelha, né, que foi escrita pelo Reginaldo Pujol Filho. E tem aqui na contracapa também uma pequena sinopse, né? Esse livro ele foi lançado pela Dublinense, tá? Dublinense, que eu adoro os livros da Dublinense. Ele tem, vamos ver quantas, 221 páginas, não é um livro longo. Não tem tradutor, obviamente, porque é português de Portugal. Ele tem umas coisas muito bonitas, que ele tem umas páginas pretas no começo, no fim e tal, uma parte gráfica muito bonita que eu acho. Não sei se vocês estão vendo. Sim, eu já falei aqui algumas vezes, eu marco meus livros, né? Eu grifo. Então, assim, além de grifar, eu deixo esses clipes aqui para marcar onde elas estão, onde eu grifei, enfim. Mas vamos lá, sem mais delongas. Tá aqui na orelha, na sinopse ele fala assim: o cotidiano de uma vila rural do Alentejo é matéria para o aguçado olhar de José Luiz Peixoto sobre o sofrimento humano. Os amores, as traições, a violência, as mortes e o luto atravessam o dia a dia dos personagens, que ganham voz nos múltiplos narradores, aproximando o leitor de sentimentos muito vivos. A cozinheira, o serralheiro, o pastor, eis a história de 2 gerações, no livro vencedor do prêmio José Saramago, que colocou Peixoto entre os mais importantes escritores contemporâneos. E aqui a orelha. Há uma espécie de trilogia na obra de José Luiz Peixoto, que atravessa gêneros e funda não só uma literatura, mas um universo. No espaço de um ano, entre 2000 e 2001, o autor lançou Morreste-me, Este Nenhum Olhar e A Criança em Ruínas.
Entre poesia, memória, narração e ficção, em diferentes doses em cada volume, esse trio parece anunciar temas, olhares, formas de expressão e espaços que, com mais ou menos evidência, viriam a surgir em sua obra. Neste primeiro romance, Peixoto não nos diz o nome da pequena aldeia do interior português onde se passam as tramas. Mas hoje sabemos que ele já estava fincando bandeira na sua Galvez natal e dando os primeiros passos para colocar esse lugar, que é espaço e personagem, no mapa da literatura. E por meio da força, que também é delicadeza, da sua linguagem, muitas vezes recorrendo a recursos da poesia, o autor cria uma narrativa que envolve simples pastores, cozinheiras, domésticas e marceneiros lado a lado, com gigantes e demônios que celebram casamentos. E assim, no enredo e nas vozes que cria para os personagens, foge de um naturalismo sociologizante. Nos pontos de vista e discursos que cria, abre espaço para o poético e para a invenção. Investiga no profundo do interior rural de Portugal e na profundeza das pessoas mais anônimas, suas lendas, sua violência silenciosa e suas belezas carentes de algum olhar para tratar de temas que dizem respeito a qualquer pessoa. Mas não é só emprestar poesia para a alma bruta dos personagens às voltas com a morte, o adultério, a ideia de família, que nenhum olhar dribla o realismo cru. Surge neste romance tecido por variados pontos de vista a potência imaginativa de José Luiz Peixoto, que mistura com simplicidades cotidianas um homem com mais de 150 anos, um gigante, o demônio, uma cadela que acompanha 2 gerações de família, uma voz presa em uma arca e uma galeria de personagens inusitados que podem ser lidos como metáforas ou como parte de uma realidade que nos escapa. E aqui é a orelha do livro. E assim, acho que deu para entender mais ou menos sobre o que tratar a história e não sei se vocês já sabem, se me acompanham, se já me viram falar algumas vezes, mas eu falo muito isso. Eu gosto muito da literatura de Portugal, acho muito poética a forma que os autores, principalmente os mais contemporâneos, escrevem. Mas, contudo, todavia, porém, esse livro não me prendeu. Eu li, gostei de algumas partes, mas eu acho que eu estou tendo um problema na leitura desses livros muito hypados, enfim, não sei se o termo é esse, ou sei lá, que todo mundo elogia, mas em algum momento eu me perco na leitura, que eu tenho que voltar, e aí eu podia estar gostando, mas do meio pro fim eu já não entendo mais, já fica aquele negócio que eu tenho que voltar à leitura, e acaba que não flui. Então, a naturalidade que normalmente eu tenho nas minhas leituras, uma fluidez, eu leria um livro desse assim, se eu tivesse apressado, claro, em 2, 3 dias, e esse aqui demorou para eu terminar, demorou para eu engrenar não, comecei bem, mas depois de um dado momento ficou aquele ritmo mais lento, tem umas passagens bonitas, mas um dia desse eu vi uma reportagem falando perguntando quem seriam os herdeiros de Saramago e tal, incluindo José Luiz Peixoto nessa fila, não porque escreve tal qual Saramago, não por isso, mas para quem teria esse destaque na literatura em língua portuguesa contemporânea, na literatura de Portugal, mais especificamente falando, atualmente, e incluíram o nome dele, e eu não sei se eu concordo não, tá? Achei legal, achei bacana, achei umas ideias muito legais, alguma coisa bem de realismo fantástico mesmo, né? Essa pessoa de 150 anos, um cachorrinho que sobrevive a 2 gerações de família e tal. Mas há de se destacar mesmo o foco que ele dá para essas personagens anônimas, né? Para essas pessoas mais simples, ele não se foca em pessoas, sei lá, de alta estirpe, essas grandes personalidades da história mundial. Não, e eu acho que isso é uma tendência mais contemporânea mesmo da nossa literatura. É bom, mas não sei se eu vou dar outra chance, talvez para o Morrestime. Vou atrás de conhecer o Morrestime dele, que é um livro que eu já vi também muita gente falando sobre. Parece que é um livro meio sofrido, que ele tem muito da relação dele com o pai dele, que faleceu, e ele escreveu, acho que o Morrestime para o pai dele. Mas vou atrás de conhecer o Morrestime para ver se a segunda impressão talvez seja melhor. Vou deixar aqui só para vocês lerem a dedicatória que ele fez, ó. O solzinho. E é isso. Vamos para o próximo? Bom, já falei que outro livro de literatura internacional que eu li agora é de um autor ganhador do Nobel, e esse eu demorei também a terminar, mas não foi por não ter gostado. Esse eu gostei muito, muitíssimo,
E teve várias coincidências enquanto eu li esse livro, mas vou logo dizer qual é, para depois eu entrar aqui em um pouco de detalhe, porque depois, como eu falei, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre ele, mas é o do Abdulrazak Gurnah, Sobrevidas, ganhador do Nobel de 2021. Esse livro ele foi lançado em 2020, aqui no Brasil, ele saiu pela Companhia das Letras. Depois que eu li no Kindle, que eu postei e tal, no Instagram, teve uma pessoa que me disse que podia trocá-lo. Ele tem a versão física e sugeriu uma troca por outros livros que eu tenho aqui ainda do estoque do pacote. Topei, estou esperando chegar, o físico não chegou até eu gravar esse vídeo, então por isso que eu estou gravando com ele no Kindle. Mas o Abdulrazak Gurnah, ele é um autor que nasceu na época que chamava Zanzibar, hoje em dia é o que é a Tanzânia. E ele escreveu esse romance contando um pouco da história de alguns personagens que se passam na Tanzânia, no Zanzibar, da época que era colônia da Alemanha, que a gente não vê muita história sobre as colônias alemãs, né? No final do século XIX, por ali, até um pouquinho depois da independência do país. Então a gente vai acompanhar a saga, digamos assim, de uma personagem que sai de casa para estudar, e aí os pais morrem, enfim, de gente que se alia à tropa dos exércitos coloniais mesmo, dos alemães e tal, que vai lutar até contra os próprios colonos, contra os próprios conterrâneos, contra os africanos. Enfim, é um livro muito bom, mas por que eu demorei a ler? Porque como ele é um livro com fundo histórico, eu gosto de ler com a Wikipédia do lado, lendo, pesquisando também para saber um pouco da história do país. E foi isso que me atravancou um pouquinho. Porque eu gosto desses livros com essa pegada histórica. Não sei se vocês já perceberam isso também. Mas assim, não vou fazer maiores comentários sobre esse livro. Vou só dizer que eu gostei muito, muito mesmo. Já quero conhecer outras escritas dele, porque eu vi que ele ganhou o Nobel por escrever muito também sobre essa questão dos retirantes e tal, dos imigrantes. E eu gosto desse tema. É um tema que me agrada. Essas coisas de misturar ficção com história. É algo que me atrai na literatura. E eu recomendo aqui fortíssimo, é um livro mais longo. E outra coincidência também é que enquanto eu lia, eu estava mais ou menos com 60% de leitura, no Kindle dá pra gente saber, né, quanto a gente está. Estava com mais ou menos 60% de leitura. A Gabriela Maia lançou o episódio do podcast dela, do Põe na Estante, justamente sobre esse livro. Eu falei, eu não vou ouvir agora, porque eu não quero ser influenciado durante a minha leitura. Ela me garantiu que não ia ter spoiler e tal, mas eu não ouvi ainda assim. Vou ouvir agora, depois que gravar esse vídeo e tal. Mas foi uma grata coincidência, né? Então, recomendando aqui Abdulrazak Gurnah, Sobrevidas. Não sei se os outros livros dele, eu acho que sim, já saíram no Brasil, mas vou pesquisar mais a fundo quando for pro vídeo especificamente sobre ele, mas fica aqui a indicação. Por fim, pessoal, vou falar agora de um livro de literatura nacional que eu li. Há muitos anos eu li outro livro dessa autora, fiz alguns comentários de que não tinha gostado por algumas razões, fui muito criticado por isso, mas nesse aqui acredito que eu vou me redimir. Estou falando da Conceição Evaristo com Becos da Memória. Becos da Memória foi um livro também que me tocou muito. E aí eu volto ao que eu falei sobre o Olhos d'Água, que foi o primeiro livro, meu primeiro contato com ela, que é um livro de contos, mas assim, na época eu achei legal, achei bacana e tal, me comovi com algumas histórias, mas como livro de contos, ele não me pegou muito. Esse Becos da Memória não, esse Becos da Memória é um livro mais memorialístico. Também vou deixar para falar mais sobre ele, um vídeo específico. Mas aqui ele ele mistura, ele tem uma pleiade de personagens, eu adoro essa palavra, pleiade. Ele tem uma infinitude de personagens que moram num cenário de miséria, eles moram numa favela e eles vão ser desalojados dessa favela por uma construtora que vai aterrar tudo, vai construir, enfim. E aí a gente vai acompanhando essa multiplicidade de personagens das mais diversas naturezas, tendo que sair do lugar, tendo que sobreviver de alguma forma. E aí tem vários cenários, a gente vê desamparo, a gente vê preconceito, a gente vê miséria, muita miséria, a gente vê amor, a gente vê, não vou dizer conflito de gerações, mas a gente vê gerações interagindo entre si, porque não são conflitos, mas vê gerações interagindo entre si.
E é um livro muito tocante, ó, para vocês verem o que eu chamo de pleiade, de infinitude de personagens. Eu leio e vou anotando as personagens que vou encontrando ao longo do livro. Então tá tudo aqui, ó. E são personagens que aparecem em algum momento, não necessariamente protagonizam e tal, mas eles aparecem em dado momento na história. Eu faço isso também para não me confundir durante a leitura. E aí tem umas cenas muito bonitas, mas como eu disse, eu vou deixar para comentar com maior afinco, com maior profundidade no vídeo específico sobre esse livro que eu vou gravar, tá bom? Esse Becos da Memória, ele saiu pela Palas, tá aqui. Ele é um livro curto, são quase 200, não, são, cadê? Porque tem a parte final que ele tem alguns artigos e tal. Eles são 184 páginas, mas ele tem uma diagramação que permite uma leitura um pouco mais rápida. Não sei se vocês estão vendo aí. Ele tem uma margem muito grande, a sangria, né, que chama, acho que é sangria, muito longa, sei lá, 3 dedos. E ele tem uma formatação de parágrafo diferente, tal, que é como se a gente estivesse lendo um diário mesmo. Então, só para vocês ficarem com vontade aqui, eu vou ler um pouquinho eu vou ler só a orelha, para deixar vocês com vontade de ler. Conceição Evaristo eu não preciso apresentar aqui para vocês, né? É uma escritora contemporânea que ela tem sido notadamente marcada por ferrenhas campanhas aqui nas redes sociais para que ela comece a fazer parte, a integrar a Academia Brasileira de Letras. A cada vez que abre uma vaga, as redes se manifestam e tal, mas até hoje não deu certo, espero que dê, porque ela é uma figura importante para a nossa literatura. Mas deixar aqui a orelha para vocês, tá bom? Becos da Memória é um dos mais importantes romances memorialistas da literatura contemporânea brasileira. Evaristo traduz, a partir de seus muitos personagens, a complexidade humana e os sentimentos profundos dos que enfrentam cotidianamente o desamparo, o preconceito, a fome e a miséria, dos que a cada dia têm a vida por um fio. Sem perder o lirismo e a delicadeza, a autora discute como poucos questões profundas da sociedade brasileira. E aqui temos a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo foi recentemente curadora da Bienal do Livro aqui de Fortaleza, do Ceará. E ela nasceu em Belo Horizonte, é mestre em literatura brasileira, doutora em literatura comparada, ganhou o 3º lugar no Jabuti em 2015 na categoria Contos. Tem, além de Olhos d'Água, tem esse Becos da Memória, tem o Olhos d'Água, que foi o que eu falei, o livro de contos dela, e tem também o Ponciá Vivêncio, são os livros dela que saíram pela Palas, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês desses 2 livros, uma dica mesmo de leitura imperdível, assim. O Becos da Memória muito para a questão mesmo da alteridade, de a gente se colocar no lugar do outro. É um livro muito tocante, muito emocionante, e esse Sobrevidas é um livro, uma aula de história. E a gente vê também essa questão dos imigrantes, da luta dessas pessoas, mas não focando na questão de colonialismo e tal, mas na luta que esses imigrantes têm que travar todos os dias para conseguir sobreviver, né? E passando, não vou dizer passando por cima dessa questão do colonialismo, mas passando também para as questões práticas do dia a dia. Sem diminuir as lutas coloniais ou não, mas também passando para as questões práticas do dia a dia, de como se alimentar, trabalhar com o quê, viver de quê, enfim. Então são as minhas 2 sugestões de leitura das últimas 3 que eu fiz. O Nenhum Olhar eu recomendo também, mas um pouco mais atrás. Vou atrás de conhecer o Mureș, como eu falei. E eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer quem esteve aqui até agora, vendo, descobrindo o que é que o Pacote leu. Já tenho mais outro vídeo para gravar, já tenho outras leituras que eu fiz. Mas esses são os 3 mais antigos, vão vir outros. Não se esqueçam de comentar, dizer o que é que vocês acharam, se já leram esses livros, o que é que acharam, se concordam com o que eu falei, se discordam, se recomendam algum desses livros, se recomendam outros livros para que eu possa ler na pegada desses que eu falei aqui, ou outros mesmos. Eu estou aqui à disposição, tá bom? Comentem, curtem, compartilhem o vídeo, estou aqui à disposição de vocês, o pacote é para isso, é para a gente conversar sobre literatura, e eu adoro trocar essas impressões, tá bom? Até o próximo. Fui!